Bom, então vamos lá. Boa tarde a todos, né? Então é um enorme prazer hoje, uma honra gigante, né? Termos aí os três convidados, né? Foram convidados escolhidos aí realmente, né? Porque vão trazer, né, algumas respostas importantes para vocês de questões que vocês me colocaram, né? Nessa disciplina. Então, eu intitulei, né, esse encontro como Trajetórias e Horizontes, né, e onde a doutora Carmel, a mestre Roberta e o mestre Luiz Fernando, né, os três que são aí nossos filhos, né, dessa licenciatura, vão mostrar então um pouquinho da trajetória de cada um deles, das escolhas, né, e de, enfim, dos horizontes, né, particular de cada um, né, em termos de carreira, né, e como que a licenciatura, né, norteou e ainda, né, é uma grande base, né, para todos os projetos e as escolhas profissionais, né, que eles tiveram então, né, ao longo já da carreira de cada um, né, que estará então aqui conosco nessa tarde. Então, a doutora Carmel de Oliveira Lima foi licenciada, né, pela nossa licenciatura, né, é da terceira turma, né, é uma turma muito querida, né, eu estive muito presente, né, na formação dessa turma, né, coincidiu também com o meu início, né, na academia, né, no meu início, né, da minha carreira docente. E hoje a doutora Carmel é, então, pós-doutoranda, né, vinculada ao Mater Lumen, aqui no Departamento de Química. A mestre Roberta, né, a Roberta Pugina, é, então, colograu lá na nona turma, né, a Roberta vai contar, então, toda a trajetória, né, dela também aqui no nosso curso de licenciatura e nas experiências, inclusive internacional, né, que ela teve, né? E hoje a Roberta é doutoranda, né, vinculada aí ao Nanolum, aqui também junto ao nosso departamento de Química. E, finalmente, o mais novinho da turma, o nosso mestre Luiz Fernando dos Santos, né, também meu orientado, né, que foi licenciado aí né, junto com a 10ª turma, né, e hoje é, então, doutorando do Mater Lumen, também do Departamento de Química. Então, os três, né, estão ainda, né, nessa trajetória dentro da academia, né, e foi justamente, né, no último diálogo que tivemos, né, do interesse de vocês pela pós-graduação, então, que eles estão aqui para compartilhar com vocês, então, né, a experiência deles, então, vinculada, né, às escolhas, né, pós, então, a terminada a graduação. Então, agora eu passo a palavra para os três, e aí eles, né, talvez a Carmel comece, eu não sei como que eles se organizaram, né, para falar, mas democraticamente, né, eu passo a palavra, então, para os nossos convidados, já agradecendo, né, de antemão, né, a disponibilidade, generosidade de todos os três, né, por vir aqui compartilhar a experiência deles, né, com vocês, né, incentivando, motivando vocês, né, para selecionar o que melhor, né, for para cada um dos diferentes perfis. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Obrigado pela apresentação, Rô. Eu acho que pela ordem cronológica. Pela ordem cronológica, eu acho que a Carmel poderia começar a falar para a gente um pouquinho sobre a história dela, e aí a gente vai passar para a Roberta e depois para mim. Concordo, estou de acordo. Então, pronto. Bom, então vamos lá, né? Bom, boa tarde, pessoal. Eu queria inicialmente agradecer a professora Rogéria, pelo convite. E, bom, então eu vou contar um pouco da minha trajetória, né? Eu sou da terceira turma de licenciatura em Química.
A professora Rogéria, ela teve, como ela disse anteriormente, ela teve uma participação muito importante para a terceira turma, porque ela deu química geral, ela deu todas as inorgânicas para a gente, né? Então, assim, a gente passou, acho que mais de 2 anos tendo curso com a professora, né? Ela é o nosso nome de turma, inclusive, né? E no primeiro ano ela deu química geral, né? E eu, anteriormente, eu havia feito um curso técnico, né? Então, várias disciplinas me ajudaram muito. Eu acho que eu tinha uma vantagem de ter tido um pouco mais de conhecimento sobre, né? E eu interagi muito com a professora no primeiro ano, durante o curso de Química Geral, e no segundo ano eu comecei uma iniciação científica no laboratório da professora Rogéria, né? Então, bom, eu vou puxar a sardinha um pouco, assim como a Roberta e o Luiz Fernando, sobre esse universo acadêmico, né? Porque eu tive esse contato no segundo ano de graduação, né? E foi até o final do ano, né? Até o final do meu curso. E o interessante foi que eu acompanhei também um estudante de doutorado, né? O primeiro estudante de doutorado da professora, né? E essa experiência, ela foi muito legal, muito agregadora, né? E decisiva depois, quando eu terminei o curso, no sentido de dar continuidade para essa carreira acadêmica, né, para pesquisa, né. Durante a graduação, eu participei também do curso do grupo PET, do PET Química, né, e foi também super agregador ter essa experiência organizando evento para os próprios alunos, né? Então, organizando Semana da Química juntamente com o SENEC e outras atividades que o Grupo PET ainda mantém, né? E foi tudo muito agregador. Eu não sei como está exatamente a ementa do curso de licenciatura agora, mas a gente tinha disciplinas didáticas ao longo do curso, né? E assim, eu percebia que uma coisa puxava a outra. O fato de ter muitas disciplinas onde a gente tinha que apresentar seminários, tinha que ler muito, né? Tinha essa questão da apresentação, dos estágios, de propor atividades nas escolas. Isso facilitava uma maneira de organização também de um relatório científico, ou uma prestação de contas de um relatório anual que todos os grupos PET têm que apresentar, né, para o MEC. Então, foi uma experiência muito especial, porque, bom, eu era a rata do departamento, né, eu chegava de manhã e ia embora às 10h30, ou mais tarde, se tinha festa, na época que tinha festa, né, nos estacionamentos. Então, assim, curti muito e tudo refletiu positivamente em outras áreas, né? E no final do curso surgiram várias questões, porque a gente fica tão bitolado em, eu preciso passar na Físico-Química 1, agora é a Físico-Química 2, agora são as inorgânicas, as bioquímicas. E às vezes a gente não fica pensando muito no depois, né? E de repente você está no 5º ano e fala, meu Deus, já está acabando, e aí, né? O que eu vou fazer? Bom, o que me ajudou a decidir para que caminho eu iria inicialmente foi a iniciação científica, né? Foi um longo trabalho e muito frutífero, não sei se eu posso falar, foi muito enriquecedor, né? Então, como eu acompanhei um estudante de doutorado, eu acompanhei praticamente o doutorado dele inteiro, né? Eu fiz, acho que 3 anos e meio, 4 de iniciação, né? Então, foi algo que, no final da graduação, conversando com a professora, ela falou, olha, a gente pode dar continuidade e, assim, você já tem mais que meio caminho andado para fazer um mestrado, né? E cheguei a passar em concurso também, em algumas seleções para professor substituto no estado, até passei em um concurso depois efetivo, né? Tive umas experiências curtas lecionando em ensino médio público, ensino fundamental, curtas e bem desafiadoras, que acabaram me motivando a falar, não, eu acho que eu quero fazer uma especialização, no caso, fazer um mestrado, para almejar seguir carreira acadêmica, mas no nível superior, né? E foi. E aí, o primeiro ano foi
primeiro ano de mestrado foi ótimo, foi interessante fazer um paralelo já da nossa formação de licenciado ao cursar disciplinas com outros alunos no curso de mestrado que vêm do bacharelado. Então, era notável para mim, enquanto aluna, ver a desenvoltura, o engajamento. Então, assim, a nossa formação, ela ajuda muito. E aí, fazendo um paralelo, eu acho que numa entrevista, né, não importa qual carreira a gente vai seguir, eu acho que o que é trabalhado e não é o protagonista do nosso curso de licenciatura, né, essa questão da oratória, da didática, isso ajuda muito em vários pontos, né? E para mim foi notório durante os cursos, né? As disciplinas que eu cursei do mestrado, né? No final do mestrado, no último semestre, eu tive a oportunidade de lecionar Química Geral numa faculdade particular. Era só uma disciplina por semestre e lá foi uma experiência fantástica. É uma instituição que não é uma das instituições mais caras privadas, né? Então, ela tinha um público eu tinha alunos de 18 a 60 anos, de cursos de engenharia, e foi uma troca, assim, às vezes a gente tem aquele estresse da questão da indisciplina, né? Como você ter jogo de cintura no ensino médio, no ensino fundamental. Então, assim, para o ensino superior, o jogo foi menos estressante e o jogo de cintura, ele foi muito mais fácil de se ter, né? E foi uma experiência fantástica que, vendo aquilo, eu falei, poxa, é isso que eu quero lecionar e eu gostaria de lecionar no ensino superior. E foi uma das coisas também que motivou a começar a pensar em fazer um doutorado para, né, lecionar em instituições públicas, né, que a gente tem mais liberdade, mais excelência, você pode cobrar mais, né, você tem, enquanto professor, eu acho que uma independência maior, né, do que estar numa instituição capitalista, que tem metas, enfim. E foi, né? E aí, nesse segundo ano de mestrado, a professora Rogéria, minha orientadora de mestrado, estava fazendo pós-doc em Paris. E ela foi fazer um pós-doc num grupo de físicos que desenvolviam materiais, cristais, para aplicações em informação quântica, né? Algo bem viajante, eu acho que até para os físicos, né? E ela iniciou um projeto, começou a sugerir partículas, a desenvolver com os estudantes lá, e os resultados foram promissores, e eles tinham uma verba, eles participavam de um projeto da União Europeia de um projeto grande, né, onde eles teriam que admitir, né, conceder uma bolsa de estudos de doutorado para um estrangeiro, que não poderia ser francês. E pediram indicação para ela, já que eles queriam um químico, alguém que desse continuidade no trabalho que ela começou, né? E lá ela falou, bom, eu vou propor para a Carmel, já que ela está terminando o mestrado dela, né? E nesse momento eu sempre, durante a graduação, sempre morei com a minha família, né? Então eu queria sair de casa, eu não tinha 24, 25 anos e não tinha saído, né? Eu já havia sinalizado à professora que eu gostaria de sair, eu gostaria de mudar de cidade, enfim. E ela gravou isso, né, e falou, bom, já que ela tem interesse em sair, né, então eu vou propor para ela, né, se ela não quer enviar o currículo dela. E no primeiro momento foi um baque para mim, né, como o meu nível de inglês era só para leitura de artigo científico, e toda vez que aparecia um estrangeiro no departamento, eu tinha vontade de fugir, porque não era fluente, né? Então, na minha cabeça, aceitar uma proposta na França, sem saber francês, inglês, era algo muito desafiador e fora de questão, né? E, bom, os amigos, a própria professora, a minha família falou, não, manda, essa vai ser a oportunidade da sua vida se der certo, né? E o não você já tem, né? E enviei meu currículo, passei por uma entrevista com o professor, que eu não entendi absolutamente nada dessa entrevista. Ele teve que chamar a Rogéria, porque tudo que ele perguntava eu não entendia.
E quando ela apareceu na tela, né, a gente fez por Skype, para mim foi a sensação, né? Eu falei, nossa, agora ela vai traduzir, eu vou conseguir me vender, falar o que eu sei fazer e tá tudo bem. Mas não, né? Ela falou tudo em inglês para não ficar chato. Ou eu nem sei se você lembra. Eu falei, meu Deus, agora que eu achei que ia dar, né? Mas só o fato dela repetir com o nosso acento, né? Já me acalmou já a presença dela, enfim. E aí, mesmo depois dessa apresentação, dessa entrevista que eu não consegui me vender como eu gostaria, né? Falar de mim, né? Eu fui aceita. E aí, então, assim, graças a essa indicação da professora Rogéria, eu iniciei um doutorado integral lá, né, na França, de 3 anos, e foi super, super desafiador, por ser, bom, existia a parte do projeto de doutorado, que era desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de partículas. Eu nunca tinha trabalhado no mestrado antes, mas ok, estava na nossa praia, né? E a aplicação desses materiais, né, com uso de espectroscopia de alta resolução, e foi bem desafiador. E é interessante porque a gente, no meio da tempestade, no meio da nossa formação, a gente não percebe o tanto, quando às vezes a gente reclama de um professor que não tem uma didática boa. Na minha época, que eram raras as pessoas que tinham notebook, a gente tinha que correr atrás de livro na biblioteca, era uma loucura. Quando conseguia livro, às vezes era em espanhol ou em inglês, nem em português era, né? Assim, a nossa formação faz a gente buscar, né? Não tem material pronto, né? E isso eu volto a falar, né? É de uma riqueza que a gente vê lá na frente, né? E no meu doutorado foi assim, né? Foi super desafiador já chegar na França, fazer curso de inglês para entender o que eles queriam para conseguir trabalhar, né? E tive cursos também fora, como fazia parte de um programa que chama Marie Curie Actions, né? Haviam cursos com outros estudantes de outros grupos que faziam parte desse projeto em diferentes cantos da Europa, né? Então, assim, era um intercâmbio cultural, né? E de perfis profissionais também muito diferentes, porque eu era a única química num universo físico, né? E deu certo, houveram desafios. Bom, eu já estou falando demais, né? Eu vou tentar ser mais direta, né? E foi super especial. No final do doutorado, eu encontrei meu marido. Então, é interessante que esse universo USP, né? E essas oportunidades que a gente tem, né, vão mudando não só a nossa profissão, assim, mas a nossa vida, né, pessoal, né? Então, no final do doutorado, eu já não queria ir embora, como eu estava no início, louca para ir, né, contando os meses, né, e já estava mais adaptada, já estava dominando melhor o francês, e depois da minha tese, então, surgiu uma oportunidade de fazer um pós-doutorado lá também, em uma área diferente da que eu trabalhei no doutorado, mais voltada para química e para espectroscopia, que eu me identifico mais, né, de uma vertente que eu me identifico mais, e foi uma experiência também excelente. E no final surgiu a oportunidade também de voltar para as minhas raízes, né, para as minhas mães biológica e científica, né, voltar a Ribeirão Preto, né, e está desenvolvendo agora esse projeto de pós-doutorado no laboratório da professora Rogéria, né, e em termos de pesquisa é super interessante, né, como a gente vai fazendo um pupurri e nós vamos construindo a nossa identidade, né, É interessante que no final do meu doutorado eu questionei o meu supervisor de tese, né, o meu orientador, eu falei, olha, eu não sou criativa, eu não sei se eu seria uma boa pesquisadora, eu às vezes me vejo com um perfil muito técnico, porque
eu não tenho ideias, vocês sempre estão me norteando, né? E ele falava muito, Carmel, você é jovem, né? Então, assim, não tem como querer se comparar com um professor que está há décadas, né, pesquisando, lecionando, né? E é interessante, bom, como eu sou a mais idosa, né, a mais experiente aqui, é interessante ver, fazer esse paralelo e perceber a tua autonomia, a tua criatividade, né? É uma rede que é tecida, né, ao longo da nossa vida, e eu acho, bom, eu estou falando aqui do universo acadêmico, de pesquisa, mas eu acho que isso é válido em todos os âmbitos, né? Então, foi muito especial, foi muito especial. E eu acho que fizeram uma pergunta aqui, como foi voltar do exterior para o Brasil para fazer pesquisa? Foi muito especial, né? Tem, logicamente, a questão de infraestrutura, né, que é muito grande a diferença de infraestrutura dos grupos de pesquisa, enfim, dos centros, né? Lá, equipamentos que aqui a gente paga a hora, que tem um técnico para fazer as medidas para a gente. Lá, muitos equipamentos a gente é formado e nós mesmos podemos operar e fazer, e essa questão de financiamento, o envelope financeiro é muito maior, né? Então, nesse ponto, as coisas acontecem de uma maneira mais difícil, mas também tudo depende do pesquisador, do grupo que você está, né? Graças a Deus, durante o mestrado, durante a iniciação, a gente nunca teve essa limitação no laboratório, porque a professora, ela tem muitas colaborações, né? Até na França, que inclusive me levaram para lá, né? Então, assim, essa questão de infraestrutura é uma diferença significativa, questão de dinheiro, ainda mais nos últimos anos, com os cortes que a gente teve, né? Então, você vê colegas nossos, hora com bolsa, hora sem bolsa, hora com bolsa de novo, é uma instabilidade que não se tem lá. Mas tem a questão também boa de voltar para um grupo também, que é show de bola. A gente não pode generalizar, né, que o universo de todos os grupos de pesquisa são os universos que a gente vive pontualmente, né, mas, assim, foi uma experiência fantástica, porque é uma cultura diferente, né, e a gente tem essa coisa de querer ajudar, de querer fazer trocas mais facilmente, né, então, bom, foi muito positiva essa experiência. Maria Vitória, você quer falar? Queria fazer uma pergunta rapidinha. Eu queria saber se você, de alguma forma, se sente desvalorizada na profissão, né? A gente sabe que são tempos difíceis. E como que você lida com isso? Olha, aqui no Brasil, infelizmente, você ser um doutor é complicadíssimo, né? Quantos colegas eu vejo que até hoje eles, por exemplo, entraram numa universidade enquanto mestrandos, e aí eu não sei se continua assim, mas em algumas instituições privadas, o teto de um mestre não é o mesmo que de um doutor, salarial, logicamente, e não é o mesmo de alguém que fez uma especialização que não era mestrado. Se você começa a lecionar sendo um mestrando, você tem um salário de especialista, como se você tivesse uma pós mais curta. E depois de você adquirir, então, o seu título e falar, olha, eu quero dar baixa porque eu quero aumentar o meu salário, muitas vezes isso apresenta uma ameaça já, porque existe um número limitado em instituições privadas, né, de mestres e de doutores. Muitas vezes eles têm outros tipos de funções. Eles não vão para a sala de aula, eles já vão para a coordenação, coordenar alguns projetos que não estejam relacionados à realidade, bom, de um professor ou à realidade que ele encontrou quando ele foi admitido como professor, né? Então, existe essa desvalorização no próprio ensino privado, em indústrias também. Na França, na Europa, admite-se mais doutores na indústria, né? Então, isso também é uma coisa que no Brasil,
existe um movimento, mas bem lento, para ter uma, como é que fala, uma colaboração mais efetiva entre indústria e pesquisa, né? Então, lá fora, esse movimento, ele acontece. Eu tive vários amigos que tinham bolsas da Renault, tinham bolsas da Total, de várias empresas ali que custeavam que investiam de fato na formação ali, né, logicamente com foco ali de ajuda, né, em pesquisa e desenvolvimento dos produtos deles, mas nesse ponto eu acho que é um pouco complicado aqui no Brasil. Obrigada. Imagina. Bom, agora eu passo a palavra para a Roberta. Passou a bola para mim agora? Passa, a professora amiga. quer fazer alguma consideração? Quer que a gente continue falando? Não, acho que podem continuar, aí depois no final a gente abre também mais, né? Mas também se alguém quiser fazer alguma, né, pergunta, né? Como já tem acontecido, né? Tá fluindo bem. Então, obrigada, Carmel, pelo compartilhamento. E agora, então, a mestra Roberta. Bom, eu ia começar fazendo o mais lógico, né? Eu entrei na USP em 2010, tal. Mas como chegou nesse ponto, eu vou fazer o caminho inverso. Vou meio que complementar o que a Mel falou agora para a Maria Vitória. Porque é óbvio que não é só um sonho. É óbvio que você pleitear um cargo no Brasil como doutor, você querer ser doutor, você querer seguir carreira acadêmica, é óbvio que não é mil maravilhas todo o tempo. Só que eu acho que, assim, eu falo que a pós-graduação é um investimento que chega a ser mais pessoal do que tudo. É conhecimento, é o que você aprende. E o que você ganha com isso, você fazer um mestrado, fazer um doutorado, é tão enriquecedor na sua vida pessoal que eu ainda sou da que defendo. Eu não gosto de ver as pessoas desanimadas com as dificuldades que ser mestre, ser doutor ou querer seguir a carreira acadêmica implica. Eu acho que, assim, eu falo que a vida que é da gente é coragem, em qualquer situação. Então, assim, a parte boa, é claro que a gente se sente valorizado, é claro que a gente queria viver num país que nos olhasse com mais carinho, vamos dizer assim, é claro que a gente queria estar sempre aqui na USP, fazer mestrado, doutorado, pós-doc, ser admitido, ter um emprego, a gente queria. Só que, infelizmente, por problemas muito generalizados, muito genéricos, muito generalizados, né? Acho que a gente não consegue. Mas eu acho que não é o ponto a se apegar, porque eu acho que quando a gente põe na balança, é tão enriquecedor, tem tanta coisa tão boa de chegar até onde a Mel chegou, onde eu estou chegando, onde o Luiz está chegando, onde a professora Rogéria já chegou. Eu já consigo imaginar que isso é tão grande que a gente não pode deixar a desanimação, mas e o futuro, e amanhã, e depois? Então, assim, acho que não vamos pensar nisso, porque eu acho que qualquer coisa é difícil. Em qualquer carreira que você escolher, qualquer caminho que você escolher, vai ter dificuldades, né? Então, já começo falando assim para vocês verem que eu sou uma sonhadora, que para mim é tudo lindo, eu sempre quis isso e não pretendo desistir muito cedo. Enfim, agora eu vou voltar pro caminho óbvio, né, cronologicamente falando. Como a professora Rogéria já nos apresentou, né, inclusive agradeço a apresentação, agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. Fiquei muito feliz de ver carinhas que eu conheço, achei que vocês eram muito novinhos, que eu não ia conhecer ninguém, mas já vi que eu conheço bastante gente. Bom, eu entrei aqui na USP em 2010, na 8ª turma de licenciatura, e eu sempre fui uma pessoa um tanto quanto planejada, até beira um pouco a loucura o meu planejamento. E eu pensava assim, eu quero começar a fazer iniciação científica no meu 3º ano, porque eu quero fazer 3 anos de iniciação científica, para depois fazer o mestrado, depois fazer o doutorado. Tinha tudo na minha cabeça, tudo certinho. Porque eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Eu acho que isso é uma coisa que me difere até um pouco dos meus colegas, assim, porque eu via no final da graduação as pessoas pensando, eu quero fazer mestrado, eu quero tentar um emprego. No final do mestrado eu via a mesma coisa, eu quero fazer um doutorado, eu quero tentar um emprego. E para mim, Roberta, essa dúvida nunca existiu. Desde que eu entrei na USP, eu já sabia que eu queria ficar aqui.
eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado, e se tudo der certo, fazer um pós-doc também aqui, ou mais que um, né? Não sei. E a Érica, olha eu aí. Então, assim, esse desafio de pensar, né, que caminho seguir, onde continuar, eu nunca tive. Claro que isso me gerou um desespero, me gerou uma cobrança, porque, assim, eu tinha que me formar em 5 anos, eu tinha que passar em todas as disciplinas, eu tinha que ser minimamente boa, eu tinha que passar na prova do mestrado, eu tinha que passar no doutorado, porque, assim, era só essa opção que eu via para minha vida. Eu nunca me vi fazendo outra coisa, eu nunca me vi em outro lugar. Pode ser que um dia eu ainda julgue isso ruim, mas até aqui foi o que me deu certeza do que eu quero, me deu certeza de estar onde eu queria estar. Bom, mas aí a gente planeja e as coisas não saem muito como a gente planeja. E aí, em 2011, o professor Caio Itinen passou no concurso, foi admitido aqui no departamento, e eu fui da primeira turma que ele lecionou. Ele foi da disciplina de mineralogia para a gente. E acho que na primeira semana de disciplina, eu bati na sala dele para tirar uma dúvida. Né? Professor, posso falar com você e tal? Aí ele me recebeu e eu tirei uma dúvida da disciplina. E ele falou assim para mim, você conhece alguém que quer fazer iniciação científica? Porque eu acabei de entrar, eu preciso de alunos, né? Eu ainda não tenho um laboratório e tal. Aí eu falei, eu. Aí ele, você? Eu falei, eu. Eu não queria agora, eu queria fazer isso só no meu 3º ano, mas já que você está me oferecendo, já que você está falando, eu quero. E aí aquela inocência nossa, né, de começo de curso, eu pensava assim, mas será que esse homem trabalha com rochas? Eu não sei nada de rochas, eu vou pesquisar rochas? Eu nem sabia de linha de pesquisa, nada, assim. Era uma imaturidade, uma inocência muito grande naquele momento, né? E aí ele me explicou, conversou comigo, olha, eu venho trabalhando com isso, com aquilo, eu queria um aluno para trabalhar com isso. Me levou para um laboratório da professora Elizabeth, que é a professora que se aposentou aqui da Fisicoquímica. Ele falou, você vai trabalhar aqui, porque eu ainda não tenho um lugar estabelecido no departamento. Você quer? Eu falei, quero. E a partir daí tudo mudou, porque aí eu conheci os amigos que eu tenho até hoje, que eram os alunos da professora Beth, a Carmel, que já fazia mestrado aqui com a professora Rogéria, o Luiz não, porque o Luiz é um pouquinho mais novo. Mas, assim, os amigos que eu tenho até hoje foi desse momento, lá de 2011, há 10 anos atrás. E comecei a iniciação científica. Como a Mel fala, eu concordo muito com a fala dela em esse paralelo que ela fez da licenciatura com a carreira acadêmica, com o mestrado. Eu, mesmo na iniciação, já ajudava muito ser aluno de licenciatura. Desde aquela época, depois foram entrando, né, novos alunos no laboratório, novos alunos de C, até alunos de pós-graduação, enquanto eu era aluna de C, e o pessoal às vezes até brincava, assim, o professor pediu para a gente organizar uma palestra, o professor pediu para a gente organizar... Roberta, vai você, porque você é da licenciatura, você sabe. Eu falava, gente, não é assim, não é porque eu sou da licenciatura que eu sei, mas é porque as pessoas já percebiam, que nem a Mel falou, uma desenvoltura que a gente vai criando. Porque ou você se adapta, aprende, ou você não se forma, porque o curso te exige essa habilidade, né, de montar uma apresentação, de falar em público, de responder questões, de fazer questão. São 5 anos e que quase na sua totalidade desses 5 anos, a gente tem que lidar com isso, de estar exposto, né, de dar a cara mesmo. Então, assim, mesmo que a gente não pare para pensar, isso ajuda muito a gente. E a gente percebe isso quando a gente encontra com pessoas que não têm a mesma formação que a gente, né, Mel? Como a Mel falou. Eu estava até anotada aqui, né, que eu fiz uma colinha para não esquecer de falar o que eu queria. E realmente, no laboratório já tinha isso de, Roberta, você é licenciatura, você que faz. E nas disciplinas do mestrado também era uma coisa absurda, porque eu fazia disciplina com pessoas que eu julgava, não que eu julgava errado, mas pessoas muito boas, pessoal, excelentes alunos. E chegava na hora de fazer uma apresentação, alguma coisa, eles ficavam, ai meu Deus, mas eu não sei. Ai, mas eu sei química, isso eu não sei. Eu falava, não, gente, calma. Para mim era tão normal aquilo. Por quê? Porque eu tinha vindo do curso de licenciatura. E eu falo que, assim, eu não sei direito como que tá agora, mas na minha época, a gente tinha, parece que, assim, só os melhores docentes, não falando dos outros, mas, assim, a gente tinha inorgânica com o professor Rogério e o professor Caiuti. Eu não tive com o professor Rogério, porque depois eu fui fazer intercâmbio, eu vou chegar nisso. Orgânica era o Beto, fisicoquímica na Paula, aqueles professores, assim, muito presentes na nossa formação, que nos ajudava demais.
A gente tinha uma facilidade de ter o curso noturno, então a gente tinha o dia para estudar, o dia para fazer iniciação científica. Isso eu achava fantástico, porque assim, a gente tinha professores excelentes e tempo de se dedicar àquelas disciplinas, tempo de se dedicar aos laboratórios. Então, assim, eu comecei a iniciação científica na inorgânica sem nem saber o que era inorgânica, porque eu estava no meu 2º ano de graduação. Eu não sabia se eu gostava de inorgânica, de orgânica, de fisicoquímica, não sabia. Mas deu muito certo, se eu tivesse que escolher, eu ainda escolheria a inorgânica, não foi só porque eu caí e continuei, porque realmente eu me identifico muito. Mas eu sempre achei essa flexibilidade que o curso dá, por ser um curso noturno, eu sempre achei fantástico. Porque você consegue aproveitar muito da universidade, como a Mel disse, né? De chegar aqui de manhã, ir embora de noite e participar de muitas coisas. Estou falando muito rápido, porque eu tenho esse problema, eu falo muito, sou muito empolgada. Enfim, bom. E aí, em 2012, isso antes do Ciência Sem Fronteiras, Ciência Sem Fronteiras não existia, não se falava ainda disso, a USP lançou um programa que chamava Mérito Acadêmico. Ele durou por pouco tempo, infelizmente, mas ele foi um programa que pleiteou alguns alunos com bolsa de intercâmbio. E naquele momento eu me inscrevi, também assim, vai ter uma bolsa. Vou me inscrever, vou tentar, você acha que eu vou conseguir? E aí eu fui pré-selecionada. Recebi um e-mail, você foi pré-selecionada para continuar com a sua inscrição, faça isso, 1 milhão de coisas. Carta de indicação, projeto, isso, aquilo, vou fazer. Fiz e consegui. Fiquei 6 meses na Universidade de Évora, em Portugal, isso no meu 3º ano de graduação. E eu falo que foi um presente, assim, que a USP me deu, porque eu, pessoalmente, não teria essa oportunidade se não fosse aqui, de ficar 6 meses fora, morando na Europa, em contato com outra cultura, outro tudo. Eu só consegui isso graças à Universidade de São Paulo. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida, foi a partir dali que eu falei, bom, se eu tinha alguma dúvida, eu não tenho mais, assim, o mundo é muito grande, é muita oportunidade que a gente tem, é muito legal saber, é muito legal aprender, é muito legal conhecer pessoas, conhecer o mundo, e foi muito bom. Aí, quando eu retornei, né, a gente paga um pequeno preço por isso, né? Quando eu retornei, eu acabei atrasando o meu curso num ano, então o curso de licenciatura são 5 anos, eu acabei colando grau com 6, por isso que eu digo, né, eu sou da 8ª turma, mas eu colei grau com a 9ª turma, então eu me formei no final de 2015. Antes de me formar, mas aí, o último ano, eu não sei como que tá a grade de vocês, mas na minha época, né, Mel, papo de gente idosa, na minha época, o último ano a gente tinha basicamente disciplina, o grosso do curso era disciplinas pedagógicas, né? A gente tinha que fazer monografia, estágio, química para o ensino médio 1 e 2, era essa parte um pouco mais pesada, vamos dizer, em relação às disciplinas de química, né? Como a gente costuma chamar. E, bom, então, eu desesperada como sempre, foi o ano que eu tirei para me preparar para o mestrado. Falei, eu vou me focar no laboratório para fazer os experimentos, já adiantar alguma coisa e estudar para a prova, porque eu preciso passar nessa prova. Eu preciso de bolsa, eu quero fazer isso. E foi isso. Eu tive esse 1 ano a mais de graduação, mas eu falo que é o preço que se paga, mas assim, se eu pudesse voltar atrás, eu faria exatamente do mesmo jeito, porque foi um ano muito bom, porque foi quando eu parei para estudar bastante, para focar no laboratório e fiz a prova, passei. Fiz os 2 anos de mestrado com o professor Caiute. No final do mestrado, a mesma história se repete, vai de novo o Roberto fazer a prova de ingresso na pós-graduação e tô aqui. Aí passei também de novo no doutorado, já estou nos meus últimos 6 meses de doutorado, daqui a 6 meses, se tudo der certo, estou defendendo. E, bom, estou há 3 anos, infelizmente nós tivemos aí uma pandemia, né, nesse tempo, mas não foi só para mim, né, foi para todo mundo. E a gente agora está aí correndo atrás, né, se virando como pode, né, para recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim, academicamente falando, né, de produção, isso, aquilo. Vamos ver, falar coisas para animar vocês, coisas legais. Atualmente, o nosso grupo, assim como o grupo da professora Rogéria, a gente está muito em parceria com o pessoal da Universidade Federal do Pernambuco. Então, assim como a Carmel e o Luiz, eu estive no Recife esse ano 2 vezes para trabalhar com eles.
como a Mel disse, um universo muito diferente dos físicos, e o patinho feio lá no meio. Mas, assim, muito gratificante, é muito legal trabalhar em outro estado, é outra cultura. O país é tão grande que não é a mesma coisa, o jeito que o nosso ritmo aqui em Ribeirão Preto não é o mesmo deles, dentro do mesmo país. E a gente está trabalhando bem ativamente junto, né, o nosso grupo, assim como o grupo da professora Rogéria, com o pessoal de lá. E só esse ano, né, como estou dizendo, fui 2 vezes, a gente está trabalhando junto, também já pensando no futuro. E é isso, não sei se eu tenho mais muito o que dizer para vocês, mas, mais uma vez, né, eu sou daquela que acha que é tudo lindo, que vale muito a pena, que é um caminho que tem muito mais alegrias do que tudo, sabe? A gente não só aprende, como faz amigo, como cresce, como tem oportunidades que, como eu disse, eu pessoalmente, Roberta, não teria se não fosse pela educação, pela Universidade de São Paulo, por seguir a carreira acadêmica, e não exagerem em dizer pela licenciatura, porque ser aluno da licenciatura me abriu portas e me deu possibilidades que talvez eu não teria se eu tivesse no bacharel. E é isso. Não sei mais se tem mais algo a dizer. Obrigada, Roberta. Acho que a gente passa a palavra agora para o Luiz, né? E depois a gente abre aí para todo mundo, né? Para a gente fazer aí um diálogo. Luiz. Tá bom, Rô. Primeiramente, novamente, muito obrigado, viu, pela oportunidade de estar vindo falar nessa disciplina aqui primeiramente para os calouros, agora para os calouros que não são tão calouros assim, por poder ter a oportunidade e a honra de compartilhar a minha história, que ela casa muito com as convidadas e com a sua também. Então, assim, na minha fala vai aparecer muito o teu nome, o da Roberta e agora muito da Carmel. E eu vou começar a minha fala partindo do que a Roberta começou a dela, que eu gostei muito, que ela disse que ela é muito sonhadora. Eu também sou. Então, essa satisfação que eu encontrei na pesquisa científica, entrando no mestrado e fazendo licenciatura, ela tem uma força muito importante na minha vida e na minha personalidade, até por vários motivos. Então, eu vou começar falando que todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, né? Que eu gosto de falar bastante, que eu sempre quis ser professor na minha vida. Primeiramente, o meu sonho era ser matemático, né? Só que aí depois, de novo, a minha história com a da Carmela casa muito no começo, porque eu também fiz curso técnico, e aí eu me encontrei na química, embora amando matemática, mas resolvi entrar aí nesse universo químico e resolvi entrar na licenciatura, me formei, e aí conheci, né, gente, conheci a professora Rogéria também logo no começo do curso, e ela acompanhou a minha formação, assim, desde lá da Química Geral também, que quando ela estava voltando de um outro pós-doc da França, ela veio acudir a gente na Química Geral, que foi Deus nos acuda, mas deu tudo certo, a gente aprendeu as coisas tudo direitinho, e foi a professora Rogéria que fechou o nosso primeiro ano, assim, com chave de ouro, né? E ela teve um papel muito importante na minha formação, por conta de que, assim, além dela ter acompanhado, dela ter me dado a oportunidade de fazer iniciação científica logo no final do segundo ano, foi muito importante. E esse universo que eu escolhi, assim como a Roberta disse e a Carmel disse, é uma satisfação pessoal muito grande, porque a minha comunicação, a minha forma de ser e de estar em todos os ambientes que eu frequento hoje, na verdade, eu sempre atribuo assim, a minha vivência na faculdade e a minha vivência científica, porque, assim, eu já sou comunicativo, mas entrando na pós-graduação, estando em contato com pessoas tão importantes, com pessoas que têm um jogral para falar, uma sociabilidade um pouco diferente, assim, a minha personalidade ela foi afinando. E eu estou dizendo isso porque eu acho que, fazendo assim um panorama da minha vida, eu acho que eu nunca encontraria um lugar no qual eu poderia melhorar tanto
melhorar muito em termos intelectuais, em termos de comunicação, em termos até de como se portar nos lugares. Eu digo assim que isso é uma coisa que a pós-graduação ela me proporcionou muito, né? E assim, as pessoas que estão ao meu redor me proporcionaram muito isso. Então, eu fico muito feliz, muito grato e muito honrado por fazer parte da pós-graduação. E assim como a Roberta, eu sou uma pessoa sonhadora. E essa satisfação pessoal que ela tem comigo, assim, eu tenho muito comigo, porque essa busca pelo conhecimento científico, pela transformação, pela minha primeira, né, transformação e a transformação do espaço no qual eu estou inserido, dentro da minha família, dentro dos meus amigos, dentro do meu meio, tudo eu devo a pesquisa, na verdade, eu diria assim. Claro que a gente já tem a nossa natureza, a nossa personalidade, mas eu digo que, pessoalmente, sempre permeia, em todos os aspectos da minha vida, essa questão de buscar conhecimento, de estar ali naquela dinâmica de colaboração, naquela dinâmica de comunicação com as pessoas, naquela dinâmica de escrita, de trabalho. Sempre ela teve um papel muito importante na minha vida, então, assim, ela dita principalmente, a principal, assim, questão que dita o que eu sou hoje na minha vida, né? Então, logo depois de formado em licenciatura em Química, e é importante ressaltar também que eu tenho um orgulho muito grande de ter feito esse curso, porque daí eu aprendi muita Química e aprendi muita disciplina, assim, que desperta um senso crítico, que desperta como a gente, como se falar, como tratar o outro, como ensinar o outro. Então, isso tudo tem técnica, isso tudo tem estudo, e eu acho que esse curso passa uma boa... Vocês estão aí, né, no finalizando, já devem concordar comigo que isso tudo passa a ter muito sentido quando a gente vai se comunicar, quando a gente vai trabalhar. Então, essa questão, ela me deu muita satisfação e mais anseio ainda para poder fazer a prova de pós-graduação, que assim como a Roberta e a Mel, eu fiz, e aí eu precisava de bolsa, então eu precisava estudar bastante, mas o background que eu tive na licenciatura em Química, dado os dados meritocráticos da prova na qual eu realizei, é perceptível que a licenciatura tem absolutamente tudo para poder fazer e para poder passar e para poder... E, assim, é um conhecimento... O conhecimento químico é o mesmo, né, do que dos nossos colegas do bacharel. Então, e aí prestei, aí consegui uma bolsa de pós-graduação do departamento. Logo depois, eu já estava trabalhando com a professora Rogéria com a iniciação científica, com bolsa também, e aí... Naquela dinâmica, nem foi necessário aquela pergunta, nossa, será que eu vou fazer mestrado? Será que eu vou fazer pós-graduação? Mas a minha vivência ali naquele laboratório, as minhas conversas com ela, e assim, já foi tudo de uma forma muito natural. Era só assim, a gente só precisava cumprir os protocolos de datas de prova, e para poder assim oficializar mesmo a entrada na pós-graduação, na pesquisa científica, que... eu já havia decidido desde sempre, assim como uma pessoa falou aqui no bate-papo, e a Roberta falou também, na verdade era tudo que eu sempre quis fazer, né? Eu descobri que isso era tudo que eu sempre quis fazer, né? Então, daí, lá no laboratório da professora, lá no laboratório de Química Inorgânica, eu aprendi um pouco sobre síntese de materiais, sobre espectroscopia, aprendi muito mais química, né? Aprendi uma coisa a verificar a química assim, em fatos reais, de como que se fazem as coisas, como que se estuda química na pesquisa, como se estuda espectroscopia. Então, isso foi uma coisa muito importante para a minha formação. E aí eu tive a dádiva de ser concedida uma bolsa da FAPESP para mim, estando vinculado à professora Rogéria, de fazer um projeto de BEP, de pesquisa e estágio no exterior, financiado pela FAPESP. Então, eu visitei Portugal, como a Roberta, mas eu visitei a cidade de Aveiro. E lá eu estive num centro de espectroscopia, em um dos mais importantes centros de espectroscopia da Europa, com grandes nomes da espectroscopia mundial.
E aí, assim, mais uma vez, essa questão da comunicação e tudo que eu vim aprendendo aqui, a forma de como trabalhar, a forma como lidar com os problemas, a forma como lidar com as pessoas e lidar com as pesquisas me amadureceu mais ainda. Então, assim, eu sempre sou muito grata a todas essas portas que foram abertas para mim, né, na pesquisa e no mestrado, porque, assim, gente, eu diria que eu sinceramente não sei. Eu gosto muito de falar, gosto muito de ensinar, gosto muito de ser comunicativo, gosto muito de ser professor, mas, assim, aqui na pesquisa eu acho que isso teve um improve muito grande. Então, assim, as formas de como eu lido com os meus problemas, tanto pessoais quanto profissionais, ela é muito mais refinada. Ela é muito mais refinada, né? E aí, depois de um certo tempo, daí eu terminei esse mestrado, fiz o estágio, voltei, escrevi minha dissertação, passei um tempinho, que foi um tempo muito difícil, inclusive, o finalzinho do mestrado, por questões pessoais, mas aí, o que acontece? De novo, esse ambiente, eu sabia que, embora tenha sido muito difícil, esse ambiente profissional, esse ambiente acadêmico, as pessoas que estavam comigo, especificamente, porque é importante falar que não é todo lugar que é assim, mas comigo eu sempre tive muita sorte com tudo. Eu tive muita sorte, né, com a minha família, tive muita sorte com a escolha do meu curso, tive muita sorte com a escolha da minha orientadora, que a gente se escolheu, eu acho, né? E aí, nesse período que foi bem difícil, depois do mestrado, eu fiquei um tempinho assim, desvinculada oficialmente da universidade, mas eu estava vinculada a esse grupo e que sempre me acolheu e me levantou e aqueceu meu coração para poder continuar lutando pelos objetivos, né? Porque a vida ela é cheia de altos e baixos, às vezes a gente acha que tem mais baixo do que alto, mas depois a gente vê que o mais alto compensa do que tudo que é baixo. Então, isso foi muito importante para mim. E ingressei no doutorado. E a professora Rogéria falou no começo dessa reunião que as nossas vidas aqui, elas se cruzam, né? Não precisa ser necessariamente de uma forma temporal, mas de uma atemporal. E aí ela me deu um outro presente nesse doutorado, que foi ser orientado pela Carmel. Então, depois assim, ela se formou, ela fez mestrado, ela foi para fora, daí depois ela voltou, e aí eu já estava ingressando no doutorado, a gente se conheceu, se apaixonou, e aí a Rô viu isso tudo e falou, então por que não, né? E aí eu tenho a doutora Carmel como minha co-orientadora, e assim, a gente tem uma amizade muito grande e, ao mesmo tempo, a gente tem um profissionalismo muito grande, eu, a Rogéria e a Carmel, que são as minhas chefes, e aí depois tem a questão da Roberta, que sempre esteve do meu lado também, a gente se aproximou ali nos congressos, e aí depois a gente foi alimentando essa amizade que foi ficando cada vez mais forte, e aí o que eu tenho a dizer é que, assim, que o departamento, que essas pessoas, essa família científica que eu construí e a pessoa que eu construí nessa pós-graduação é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, e são pessoas que eu tenho muito orgulho de falar que eu conheci, que eu conheço e que eu trabalho junto. Então, para mim, existem problemas, existem algumas coisas, assim, por exemplo, meu Deus, agora pode ser que eu não consiga uma bolsa. Mas, para mim, depois, no final, depois que eu consegui tudo, depois que a gente consegue tudo, que a gente consegue um alcance pequenininho, a gente fala, nossa, olha lá, nem foi tão difícil assim, valeu a pena tudo, valeu a pena o esforço, o trabalho, a dedicação, porque a satisfação pessoal, ela é incrível. Para mim, eu digo que em outro lugar eu não teria essa alegria de trabalhar essa dinâmica de tudo, essa rotina, que nem é uma rotina, que para mim, na verdade, é uma coisa extremamente importante, que, enfim, eu não teria em lugar nenhum, e é uma coisa que me alegra muito e que me deixa muito feliz. E eu acho que quem tem um sonho de continuar, de prosseguir os estudos, de seguir na carreira acadêmica, que faça uma escolha certeira, que faça uma escolha correta, e que, assim, claro, né, gente,
tem sempre problemas, né? Mesmo na escolha correta, mas assim, a gente sempre tem que estar lutando para poder continuar, porque somos nós por nós mesmos, né? Então, é isso aí, eu estou muito feliz, eu sou muito feliz de estar na pós-graduação, sendo licenciado em Química, e para mim tudo é flor também. No final das contas, tudo é flor, como diz a Roberta, né? Como diz a Roberta e como diz a Carmel também. Então, eu sou muito sonhador e é isso. O que eu tinha para falar é essa mensagem mesmo que eu tinha que falar para vocês, e que quem quer seguir esse universo da pesquisa, que entre de cabeça, que é extremamente desafiador, que é extremamente, assim, em certos momentos é bastante estressante, mas a gente dá conta. A gente passa uma água na cara e vai que vai. E é isso, muito obrigado por terem me aberto esse espaço para eu poder falar. Pode falar, Carmel. Oi, gente, eu queria só concluir, né, que eu até respondi a resposta da Maria Vitória falando da questão da desvalorização, mas assim, talvez eu não seja tão sonhadora como eles, por causa da Carmel, do perfil em si, mas assim, eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu tenha feito e escolhido ao longo da minha vida profissional e pessoal, né? Então, eu acho assim que nós temos que ter estratégias, mas assim, o que nos move é o amor, é o coração, né? Então, pensar demais, às vezes, num caminho que vá te render uma superposição, um super salário, isso não é tudo, né? Quais são os obstáculos e qual é o preço que você pode pagar para esse objetivo que se você não tem muito amor, não tá ganho, né? Então, eu sou muito feliz nas escolhas que eu fiz, e bora continuar também, né? Continuar aí a nossa trajetória científica sem desanimar. Bom, era isso. Agora eu passo a palavra à professora. Tá. Antes de eu abrir para todo mundo, tem uma poesia que eu gosto muito, né? O pessoal que trabalha comigo sabe que eu gosto tanto que sempre quando eu penso nos meninos, nas meninas, nos estudantes, né? E na formação deles, né? E o quão importante é cada um, né? Ter assim o seu universo e se descobrir e dar asas, né? Aos desejos, né? Então eu gosto muito porque esse poema de certa forma conversa comigo e me traz sempre a imagem, né, do meu grupo de pesquisa. E todo Natal normalmente eu cito, eles já sabem, eu já cito isso, mas aí eu queria ler então esse poema para vocês, né, para inspirá-los também, tá? Ele é todo metafórico, ele é cheio, né, na verdade, de nuances. Não sei se vocês conhecem, é um poema do Manuel de Barros, que chama O Menino que Carregava Água na Peneira. Alguém conhece esse poema? Eu não conheço. Tá, então eu vou ler agora para vocês e depois a gente faz o diálogo, tá? Então, tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Ele quis montar alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira.
No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então, é um poema muito caro para mim, né, que eu queria compartilhar aí, né, com vocês e que os vazios, né, que vocês sentem de vez em quando sejam aí, na verdade, a busca pelo desejo, pelo maior, pelo infinito. Tá? Agora eu abro, então, né, para vocês, né, comentarem, fazerem perguntas aí para os três. Vocês perceberam que os três não fizeram doutorado direto, os três fizeram iniciação científica bem sólida, fizeram mestrado e fizeram doutorado. E eu acompanhei muito os três perfis, né? E eu tenho certeza de que esse perfil, né, que os três escolheram para seguir, é um perfil de muita solidez. Então, você chega no doutorado muito maduro, né? Então, não que seja o único perfil e nem o perfil correto, foi o perfil que eles, os três, escolheram. Né? Num próximo encontro, nós vamos conversar com alguém que escolheu já o doutorado direto. Mas os perfis, eles são diferentes, têm vantagens, desvantagens. Na verdade, assim, as vantagens e desvantagens, elas são individuais, é para cada um, né? Então, é a escolha de cada um. Mas, sem dúvida, se hoje, né, vocês ouvindo, né, vocês percebem que todos chegaram no doutorado sabendo o que queriam, né, para o projeto, já tinham estudado muito, tinham uma formação muito sólida, né? Eu acho que muitos me fizeram essa questão, né? Então eu vou colocar aí para vocês também questionarem agora os nossos convidados, né? Sobre vantagens, desvantagens, né? E o que vocês têm ainda de dúvida com relação, né, à própria formação, o fazer o mestrado, passar por essa experiência, né? Então, vocês viram que cada um teve uma experiência no exterior em uma fase diferente. Então, propositadamente também a escolha aqui dos três, né? Roberta trouxe num período e depois a experiência dela continuou com colaboração no país, então não é necessário você ir para fora, né? Mas é imprescindível que você saia do seu universo, né? Então, essa expansão, né, ela é importante e ela pode acontecer dentro do próprio estado de São Paulo, não precisa necessariamente ser na Europa, nos Estados Unidos, mas, obviamente, que ter na Europa, nos Estados Unidos, também vai trazer uma bagagem diferente, cultural, né? E isso tudo eu acho que fica muito claro, né, nos perfis deles. Eles os três são muito inquietos, né? Queriam, né? E desejam muito ainda, né? Então eu acho que fica como mensagem, né? O desejo, né? O querer muito, né? Então, e aí as oportunidades elas vão surgindo e se não surgirem tem que ter um pouquinho de calma porque uma hora vai chegar e a gente tem que estar atento aí para saber identificar quando, né, chegar. E a Roberta, então, saiu mais na graduação para fora do país, mas continuou saindo depois, né, Roberta? Em Goiânia, em Recife, né? O Luiz já teve o do mestrado, né, que, como ele falou, né, a FAPESP, ela acaba, né, tendo essa vantagem, né, porque já tem o fomento ali, né,
para bolsa, né? E realmente, né? Uma permanência no exterior, né? Precisa de uma bolsa, né? São raras as pessoas, né? Que estão na universidade, no curso de química que não precisaria da bolsa, né? Para estar, né? Fora. Mas a educação, ela é transformadora e ela traz tudo isso, né? Então, nos 3 diálogos, eu acho que isso é importante, vocês perceberem o quão a licenciatura foi, assim, um ponto, né? Eu acho que um ponto-chave, né? No desenrolar, né? De tudo, até da própria compreensão, né? Como, né? Continuar na pós-graduação para a docência, né? Claro que é uma docência agora para o ensino superior, mas que num bacharelado você não tem essa formação, então também quando chegar na docência no ensino superior, vai ter essa dificuldade, né? Então, vocês mesmos têm professores né, com vários que não tiveram uma formação, né, em licenciatura, outros que já tiveram uma passagem por uma licenciatura. E vocês mesmos percebem também essas diferenças, né? Vocês percebem essas diferenças. Então, eu sou muito fã, né, do curso, né, claro, e se eu já falei isso e repito, né, se eu pudesse fazer o curso, eu faria de novo, né, toda essa parte, então, como, né, a estrutura, como está estruturado, para realmente trazer essa base muito sólida. E vocês perceberam que nenhum deles tiveram problemas na hora de fazer uma prova de ingresso, né? Os desafios da Carmel fora, né, foram desafios que levaram ela para um patamar muito sólido hoje. Então, hoje ela é uma orientadora, né? Eu tenho a Carmel ali como, né, uma colega, né, dentro do departamento, né? Então ela que eu falo, ela é a gerente, presidente, o título que vocês quiserem, só não de imperatriz, porque esse é meu. Mas todos os outros títulos ela pode ter, é ela que toma conta do laboratório, e ela veio no momento, né? Eu acho que é importante, acho que a Érica que colocou, né? Como que foi a volta. A volta da Carmel foi uma benção. Érica, eu que vou responder por ela. Tá bom. Foi uma benção para o nosso departamento, para o nosso grupo de pesquisa, né? Então, a Carmel, depois de enfrentar todos esses desafios tão mais pesados, gente, agora trabalhar com a espectroscopia mais convencional, né, ficou algo que não é mais um problema, né? Um problema agora que a gente tem, ela não encara mais como um problema, é só mais um fato que ela vai ali tranquilamente, né? Tranquilamente realizar ali os experimentos. Então, né, ter a experiência com os físicos foi ótimo, né? Então, é a Rogéria agora olhando, né? Que viu toda a trajetória. Né? Hoje ela tem uma solidez, né? Para desenvolver todos os projetos. Ela está envolvida, na verdade, ela é a co-orientadora do Luiz, mas ela está envolvida em todos os projetos, praticamente, do laboratório. Né? E ela que toca lá, né, Roberta? É a chefona lá, né? É a chefe organizadora. É a chefe organizadora, né? E tudo isso, como eles falaram, né? O curso, né? Mesmo que vocês não percebam, quando a gente está vivendo, a gente não tem essa percepção ainda. É só depois que passa e vocês viram os depoimentos, em confronto com outros estudantes, né, que passaram pelo curso. Não estou dizendo que um tem vantagem ou, em relação ao outro, mas são perfis diferentes. E o que é desenvolvido na licenciatura, vocês podem ter certeza que é para a vida, não é só para ser o professor, né? Então, esse olhar generoso de entender o outro, porque como você vai ensinar se você não olha para quem você está ensinando, o teu público, público-alvo, como você quer atingir. Então, né, assim, a gente acaba exercitando muitas virtudes, né, que vocês nem percebem que estão sendo exercitados, né? E eu acho que é só num momento depois de confronto natural na vida
que vocês vão percebendo as nuances, né? Então, quando a gente está como diz, no olho do furacão, a gente não sente, né, que está tendo uma revolução, mas depois, quando passa, né, a gente consegue ver as coisas com mais clareza. Mas agora, então, eu vou passar para você.